Saudações, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. Professor Adelson que vos fala, mais uma vez com vocês para apresentar um pouco mais das ferramentas colaborativas da Google. Estamos trabalhando com isso há algumas aulas, algumas atividades já foram propostas e estamos trabalhando, como vocês sabem, com o Google Documentos, onde já aprendemos todos os recursos iniciais, introdutórios, para que vocês possam abrir e fazer a introdução de números e textos. Trabalhamos também um pouco com a formatação no Google Documentos e alguns documentos formais, currículos, ofícios, declarações. Agora nós vamos trabalhar, continuando, melhor dizendo, trabalhar com o Google Documentos. Nós iremos ver um pouco sobre as guias de inserção, a guia de inserção, onde inicialmente iremos trabalhar com as opções de tabelas. Então vou utilizar aqui o meu aparelho celular para, junto com vocês, trabalharmos utilizando o smartphone de vocês. Lembrando que as configurações são muito parecidas com a do desktop ou do seu notebook, mas vamos utilizar aqui o smartphone pela facilidade de acesso que vocês têm com ele. Então vamos abrir aqui um novo documento. Eu irei fazer algumas demonstrações sobre as opções de inserção de tabelas, tá? Nós temos aqui, como você já conhece, todas as opções na barra de opções, botões desfazer, refazer, as propriedades. Nesse sinal de mais aqui, o sinalzinho de adição, vocês têm a opção de inserir um link, uma imagem, e aqui nós temos a opção tabela. Vamos clicar na opção tabela, onde ele demonstra aqui colunas e linhas. Aqui eu vou definir o tamanho da minha tabela, quantas colunas e quantas linhas terá a nossa tabela. Então vamos criar, por exemplo, uma tabela com 4 colunas e 2 linhas. Definir aqui colunas e linhas. Quando clicar em inserir tabela, já será inserida em seu documento a tabela com 4 colunas, Nós estamos vendo aqui apenas temos uma prévia, da visualização, mas nós temos aqui uma tabela com 4 colunas, como vocês estão visualizando, 4 colunas e 2 linhas, ok? A entrada de textos e números continua normal, vocês podem utilizar facilmente, o teclado de vocês. Então eu vou desfazer essa tabela aqui. Vamos lá criar mais uma. Cliquei na setinha, tabela, defino o tamanho da minha tabela. Vou criar uma com 2 colunas e 6 linhas. 2 colunas e 6 linhas, clico em inserir tabela. Está aqui minha tabela criada. Você não vai visualizar as 2 colunas, mas basta arrastar o seu smartphone que dá para visualizar. Então, com a tabela criada, você pode atribuir vários detalhes parecidos com o que nós trabalhamos no Word. Por exemplo, nós podemos aqui utilizar as propriedades da tabela. Deixa eu vir aqui para as opções. Aqui vocês têm as opções de seleção, selecionando as células. Você também pode atribuir algumas formatações. Nesse caso aqui, eu irei selecionar, por exemplo, essas 2 colunas. Deixa eu só voltar aqui para as propriedades, porque senão fica ruim de exibir para vocês. Selecionei aqui. E eu posso alterar o tamanho, as propriedades de tamanho, como vocês estão visualizando. Aqui eu altero as células. Se precisasse digitar, como eu já falei, precisaria apenas atribuir o texto desejado. Deixa eu escolher essa opção de teclado aqui para facilitar. Vamos lá, por exemplo, colocar o meu nome aqui. Então, no seu nome você poderia atribuir também formatos, cores,
conforme vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Né? Aqui você pode alterar a largura da tabela, da coluna, melhor dizendo, a altura e largura da linha, né? Nessas barras, nessas opções aqui de guias, certo? E também nós poderemos encontrar algumas opções de formatos. Você já conhece: texto, parágrafos. É isso. Aqui nós vamos tentar atribuir algumas formatações para a tabela. Cliquei aqui nessa setinha lateral, né, para que selecionasse toda a minha tabela. Aqui vocês têm as opções de realce, que vocês já conhecem, realce de texto, né? Eu não quero destacar. Deixa eu desfazer aqui. Estou fazendo essas demonstrações de forma mais simples e objetiva, porque eu vou passar um exercício e gostaria que vocês tentassem deixar a tabela de vocês conforme a minha, né? Vocês viram aqui também a questão dos alinhamentos. Então assim você cria a tabela, muito simples, fácil, e dá para vocês trabalharem perfeitamente, certo? Em um outro momento eu vou estar trabalhando também com as opções de formatações dentro de uma tabela no Google Docs, certo? Inicialmente foi apenas para que vocês criassem uma tabela e trabalhassem com a entrada de textos dentro de cada célula. Portanto, também lembrar aqui as opções de ajuste, né, da largura das colunas e das linhas, ok? Satisfação imensa, e voltamos com mais uma aula de tabela a seguir. Um abraço.